Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para vos trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos aí dando continuidade à nossa série de mensagens dentro do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Estamos aí já no penúltimo dia da segunda semana dessa série de mensagens. Hoje nós estamos na primeira parte, né, dos propósitos, né? Nós falamos na primeira semana sobre a introdução do livro e agora estamos começando a entrar para a série de mensagens sobre os propósitos que é ensinado aqui. E hoje estamos no nosso segunda semana, como já falamos, e o tema dessa semana é propósito número 1, você foi planejado para agradar a Deus. Hoje vamos para o penúltimo dia dessa semana, que o tema de hoje é a adoração que agrada a Deus. Vamos ler o texto bíblico, vamos estar em Mateus, ou melhor, em Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz assim: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso quer dizer que Deus quer você por inteiro. Não quer metade, não quer um pouco aqui, um pouco ali, Ele quer você por inteiro. Vamos lá então? Deus não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou em sobras de seu tempo e dinheiro. Ele deseja sua total devoção e não pequenos pedaços da sua vida. Então, Deus, Ele quer você por inteiro, meu querido. Vocês estão vendo essa mensagem hoje? Procura entender isso. Deus, Ele pede tudo de você, tudo que você tem, tanto seja por inteiro. Entregue a Deus. Entregue a Deus. Vamos lá? Vamos falar aqui sobre 5 características do tipo de adoração que agrada a Deus. Você imaginou quais são as características de adoração que agrada a Deus? Vamos falar sobre 5 tipos hoje. Talvez tenha mais, mas eu tenho certeza que esses 5 aqui será de grande valia para você. A primeira dela é: Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa. A adoração deve ser baseada na verdade das Escrituras. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, o que ela recomenda como deve ser uma adoração. Então é isso, então é preciso que nós estudemos a Bíblia, que nós estudamos a palavra de Deus. Eu vou sempre bater nessa tecla até o final da minha vida, que a leitura bíblica, o estudo bíblico, ela é de suma importância para a nossa vida. Não nas nossas opiniões a respeito de Deus. Não é porque o que eu penso de Deus, não é o que eu penso de Deus, o que a Escritura fala sobre Deus, né? É por isso que temos um versículo bíblico, João capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são esses adoradores que o Pai procura. Então, o Pai procura aqueles que adoram a Deus com toda a verdade. Com toda a verdade, tá bom? Então, adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. É por isso que eu volto novamente a ser chato a repetir isso.
É por isso que temos que estudar a palavra. Sermos amantes da palavra, como nós ensinamos aqui já, para que você possa saber como poder adorar o Senhor de verdade. A segunda característica é: Deus se agrada quando nossa adoração é autêntica. Quando Jesus disse que deveria adorar a Deus em espírito, ele não estava se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito, né? A Bíblia, ela é bem enfática ao dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você se sente filho de Deus, é porque o Espírito Santo está testificando isso ao teu espírito. Agora, é claro, tem que haver essa coerência entre porque o Espírito Santo só vai falar aquilo que está dentro das Escrituras. Nunca se esqueça disso. Então está aqui essa passagem excepcional, né, que é a qual é ensinada sobre nós, sobre a questão de adoração, de ser autêntico, ser a pessoa, aquilo que você é realmente. E só podemos ter essa certeza quando o Espírito Santo testificar em nós, ok? Porque uma coisa que é bem clara, que a Escritura também ensina pra gente, e eu posso até citar aqui 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B do versículo, que fala que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então não adianta nós, né, de uma modo geral, dizermos que somos adoradores, que lá dentro de nós não comprova isso. Não existe uma testificação, não existe uma autenticidade dada por Espírito, do Espírito Santo ao nosso espírito nessa questão de adoração, ok? Uma coisa que Deus odeia. A Bíblia, de todas as formas, tanto que se você for ver que é uma das características de alguém que vai para o inferno, é exatamente a hipocrisia. Deus odeia a hipocrisia. Por que Deus odeia a hipocrisia? Porque a hipocrisia, ela descreve, ou nós descrevemos aquilo que nós não vivemos, que nós não somos, ok? Então, vamos lá? Muitas pessoas comparam estar comovido com uma música e ter sido tocada pelo Espírito Santo, mas não é a mesma coisa. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a melodia musical. Esse é o equívoco que comete hoje. Deus falou comigo, a canção, não. A adoração, ela é, como já ensinamos aqui já, é só recapitulando, ela não depende de instrumento musical. Então vamos lá? Vamos continuar aqui? Terceiro, vamos ver aqui o que o nosso tempo está meio elevado, mas vamos lá. Em seu livro Caminho Sagrado, de Gary Thomas, identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Vamos lá, vamos dizer rapidamente aqui essas nove maneiras aqui. Primeira maneira, os naturalistas, que são os mais motivados a amar a Deus ao ar livre em ambientes naturais. Os sensitivos, que amam a Deus com os seus sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem aspecto visual, paladar, aroma, toque e não apenas a sua audição. Os tradicionalistas, que se aproximam de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Também aqui estão as setas, que preferem amar a Deus em solidão e simplicidade. Também tem os ativistas, que amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tomar um mundo um lugar melhor. Também aqui estão os caridosos, que amam a Deus, amando os outros, suprindo as suas necessidades. Também os entusiastas, que amam a Deus com festas. Os contemplativos, que amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais, que amam a Deus ao estudar
ao estudá-lo com uma mente. Você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que fosse. Deus quer que você seja você mesmo, ok? Vamos aprender essa lição. Terceira característica, Deus se agrada quando nossa adoração é atenta, né? Atenta. O que poderíamos dizer como atenção? É uma adoração que não é repetitiva, não é uma ação repetitiva. Ela é uma coisa bem aparente, bem precisa, bem lógica. É isso que precisamos fazer hoje. Amar a Deus na verdade, não é uma questão apenas de falar, é mais viver. Então, isso quer dizer que devemos adorar o Senhor de uma forma bem atenta, bem clara, que a gente venha absorver e entender do que estamos fazendo. Essa é a verdade. Vamos lá? E a questão de tudo isso mexe muito com a sensibilidade. Se você é sensível, você vai sentir para onde quer que você for a presença de Deus, porque a sensibilidade vai lhe fazer que a sua atenção está direcionada somente a Deus. Então tudo que se fala sobre Deus, você vai sentir, né? Ser sensível ao tratar com não crentes que visitam os cultos é uma ordem bíblica. Desprezar a ordem, tanto a desobediência quanto a crueldade. Para uma explicação completa, nós podemos ver isso mais à frente aí. A gente vai falar muito sobre essa questão da sensibilidade. E em quarto lugar, Deus se agrada quando nossa adoração é prática. É prática. No Antigo Testamento, Deus se agradou de muitos sacrifícios de adoração por aqueles que profetizavam o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Hoje em dia, Deus se agrada de sacrifícios de adoração diferente. Ações de graça, louvor, humildade, arrependimento, oferta de dinheiro, oração, serviço aos outros, ajuda aos necessitados. Tudo isso, né? É claro que com uma adoração verdadeira vai implicar custo. Não é nada de graça, meu querido, nada de graça. Então, é por isso que Paulo fala que o sacrifício ele tem que ser sacrifício vivo, né? Não é, quando se fala em sacrifício já só pensamos em morte, em uma coisa morta, mas no caso aqui tem que ser vivo. Então precisamos nós aprender esses princípios para a nossa vida. E a verdade que um dos maiores custos, né, para que venhamos adorar o Senhor e que venha ter na adoração do Senhor é exatamente o egocentrismo. É nós jogarmos o nosso ego para fora, desfazer do nosso ego para vivermos uma vida de adoração ao Senhor. Então esse talvez seja um custo muito alto para alguns desfazerem, mas tem que se desfazer. Então, ok, queridos? Amanhã estaremos novamente aqui dando continuidade e pregando sobre a última semana, né, do curso das mensagens extraídas do livro Uma Vida com Propósito. Deus te abençoe, que tenhamos um dia de bênção, uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. E fica aqui o lembrete, o céu é o nosso limite. Até amanhã para mais uma mensagem profética para a sua vida.